Autoatividade de Química Geral. Unidade 3, tópico 3. O uso de soluções no laboratório é muito comum, porém, muitas vezes não nos damos conta que preparamos soluções no nosso cotidiano também, quando preparamos um refresco, um café ou um leite com achocolatado. Muitas vezes, percebemos que ao adicionar soluto a um solvente numa temperatura constante, há um ponto onde o solvente não consegue mais dissolver o soluto. Ao atingir esse ponto, obtemos qual solução? Diluída? Fraca? Insaturada? Supersaturada ou saturada? Observe que a pergunta está sendo quando o solvente não consegue mais dissolver o soluto. E ainda está dizendo em uma temperatura constante. Ok, vamos lá. A primeira solução, diluída. Solução diluída é quando a quantidade de soluto é pequena em relação ao solvente. A concentração do soluto é menor do que a do solvente, dando assim a possibilidade do solvente de dissolver uma quantidade maior de soluto. Então, essa alternativa não responde à pergunta da questão, que pede quando o solvente não consegue mais dissolver o soluto. Então, essa não é a alternativa correta. Vamos à seguinte. Diz aí uma solução fraca. Nesse caso, tínhamos uma solução que já está diluída. Diluída, a quantidade de soluto é pequena em relação ao solvente. E acrescentamos ainda mais solvente, deixando a solução fraca, bastante diluída, ok? Assim, essa solução, ainda mais do que a anterior, não responde acertadamente à questão, que pergunta qual o tipo de solução quando o solvente não consegue mais dissolver o soluto. E essa consegue, e muito, né? Então, não é essa a resposta. Vamos adiante. Solução insaturada. Solução insaturada, assim como as anteriores, apresentam uma boa quantidade de solvente, capaz de dissolver o soluto. Novamente, assim como as anteriores, não responde acertadamente à questão, que, repetindo, né, é o tipo de solução que o solvente não consegue mais dissolver o soluto. Essa aqui ela consegue, então também não é essa. Adiante. Solução supersaturada. O que é uma solução supersaturada? Veja, eu tenho uma solução saturada, onde, a uma determinada temperatura, o solvente dissolveu tudo que podia do soluto. Aumentando a temperatura, o solvente consegue dissolver um pouco mais. Essa é uma solução supersaturada. Note que só ocorreu com o aumento da temperatura. E essa solução supersaturada, ela se torna uma solução instável, onde a mínima perturbação do sistema faz com que o excesso de soluto dissolvido se precipite e volte a ser uma solução saturada com a presença de corpo de fundo. Bem, essa solução, bem que poderia responder a nossa questão, mas não responde acertadamente, porque aqui precisamos da temperatura para dissolver maior quantidade de soluto, ok? Então, essa ainda não é a resposta da questão. Qual era a questão mesmo? Voltando, a questão era qual a solução aonde eu posso adicionar mais soluto na mesma temperatura e não consegue mais dissolver. Só pode ser a solução saturada, quando o solvente não consegue mais dissolver. Naquela temperatura, ela saturou, ela dissolveu a quantidade, tudo que podia de soluto para formar a solução. Então, a solução saturada é a que responde à questão. Ok? Espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida, estamos aqui. Entre em contato. Até!